Existe uma beleza profunda na verdade de que o poder de Deus para redimir e restaurar transcende o tempo e as limitações humanas. É uma verdade que desafia a forma como frequentemente pensamos sobre a vida, o tempo e a natureza da perda. Vivemos em um mundo preso a relógios e calendários. Um mundo que insiste que o que está perdido. Para sempre que o tempo é um mestre implacável, avançando sem levar em conta nossos arrependimentos, erros ou deslizes. Deus não opera dentro das limitações humanas. Sua soberania sobre o tempo e as circunstâncias nos lembra que nada está além de sua capacidade de renovar e restaurar. Considere, por um momento, as implicações do domínio de Deus sobre o tempo para nós. O passado é fixo e imutável. Nenhum esforço ou anseio pode alterar o que já transcorreu, mas para Deus, o passado não é um livro fechado. Ele detém todo o tempo, passado, presente e futuro, em suas mãos. Quando ele promete restauração, ele não é limitado pelo que nós percebemos como irrecuperável. Ele não meramente compensa o que é perdido. Ele redime em maneiras que são infinitamente maiores do que o que poderíamos imaginar. Pense num vaso quebrado, estilhaçado em incontáveis pedaços em mãos humanas. Pode ser colada de volta meticulosamente, mas não será mais a mesma. No entanto, nas mãos de Deus, aquele vaso não é apenas restaurado, mas transformado. As rachaduras, em vez de serem falhas, tornam-se condutos para a luz dele brilhar, criando uma obra-prima que é mais bela do que a original. Esta é a natureza de a restauração divina, não simplesmente remendo o que estava quebrado. Ela cria algo inteiramente novo e glorioso. As Escrituras estão repletas de exemplos desse poder redentor. A história de Jó é uma das mais marcantes. Aqui estava um homem que perdeu tudo: sua riqueza, sua saúde e seus filhos. A dor era inimaginável. O sofrimento dele, profundo. No entanto, Deus restaurou Jó não meramente ao seu estado anterior, mas a um ainda maior. O que Jó experimentou não foi compensação, foi transformação. Sua perda se tornou o solo em que Deus cultivou uma fé mais profunda, uma compreensão mais rica e uma abundante. Abençoando em outro momento o profeta Joel fala de uma promessa de Deus: eu vou restaurar a vocês os anos que o gafanhoto comeu. Que garantia notável! Gafanhotos devoram indiscriminadamente, deixando nada além de ruína em seu rastro. A devastação que eles causam parece total, final. E, no entanto, a promessa de Deus é que mesmo isso pode ser restaurado. É uma promessa que declara que nada está perdido demais para o seu poder. Os anos perdidos, aqueles tempos em que sentimos que tudo foi consumido por fracasso, pecado ou circunstância,
não estão além do seu alcance. Ele não meramente restaura o que foi perdido. Ele restaura com abundância, com propósito e com uma beleza que supera o que havia antes disso. A verdade não é só para as grandes narrativas de figuras bíblicas. É para você e para mim. Aqui e agora. Todos nós carregamos dentro de nós o peso de anos perdidos. Talvez tenha sido uma época de rebelião. Um tempo em que nos afastamos de Deus e buscamos nossos próprios desejos, apenas para encontrar vazio. Talvez tenha sido um período de sofrimento, quando as dificuldades da vida pareciam consumir cada grama de alegria e esperança. Ou talvez tenha sido simplesmente a passagem do tempo em si, a lenta erosão dos sonhos. À medida que as responsabilidades e desafios da vida pressionavam, seja qual for a natureza da nossa perda, a promessa de restauração permanece firme. O poder de Deus para restaurar não se limita a questões espirituais. Ele abrange todos os aspectos de nossas vidas. Ele restaura relacionamentos que pareciam irreparavelmente rompidos. Ele traz cura para corações marcados por traição ou perda. Ele revive sonhos que há muito tínhamos abandonado. E Ele faz tudo isso não porque nós merecemos, mas porque é da natureza dele redimir. É o prazer dele pegar o que está quebrado e torná-lo bonito, pegar o que está perdido e torná-lo encontrado. É importante entender, no entanto, que restauração nem sempre significa um retorno ao que era antes. Muitas vezes, a obra de redenção de Deus nos leva em uma direção totalmente nova. Uma que nós não poderíamos ter previsto, mas que é ultimamente melhor para nós. Um emprego perdido pode levar a uma vocação descoberta. Um relacionamento terminado pode abrir caminho para uma dependência mais profunda do amor de Deus. Um sonho adiado pode dar à luz um propósito muito maior do que a visão original. Restauração não é sobre recuperar o passado, é sobre entrar no futuro que Deus tem preparado. Mas e a espera, para muitos de nós, a promessa de restauração parece distante. Vemos os pedaços quebrados de nossas vidas e nos perguntamos como eles poderiam será feita completa. É nesta espera que a nossa fé é testada e refinada. Confiar no poder de Deus para restaurar requer paciência, humildade e uma disposição para entregar o nosso tempo a Ele. Significa acreditar que os seus planos são bons, mesmo quando não conseguimos ver as provas. Significa agarrarmos-nos à esperança, mesmo quando a escuridão parece impenetrável. Na espera também devemos agir, não para forçar a restauração, mas para nos posicionarmos para recebê-la. Isso começa com o arrependimento, afastando-nos das atitudes e ações que podem ter contribuído para a nossa perda. Envolve buscar a vontade de Deus com um sincero e de coração aberto, pedindo a Ele para revelar os passos que devemos dar
E isso requer obediência, seguindo a sua orientação, mesmo quando não faz sentido para nós. A restauração é uma parceria. Embora seja, em última análise, obra de Deus, muitas vezes requer a nossa participação. Talvez a mais bela. Um aspecto do poder restaurador de Deus é que ele não é limitado pelo mérito humano. Nós não ganhamos a restauração através de bom comportamento ou esforço espiritual. É um presente dado livremente por um Pai amoroso. Este é o coração do Evangelho. Que Deus, em sua graça, pega o que está quebrado pelo pecado e o torna inteiro através do sacrifício de seu Filho. A cruz é o derradeiro ato de restauração, onde a penalidade do pecado foi paga e a promessa de uma nova vida foi assegurada. Se Deus pode restaurar o nosso relacionamento com Ele, certamente Ele pode restaurar qualquer outra coisa que esteja perdida. Ao refletirmos sobre esta verdade, não nos deixemos desencorajar pelo peso do nosso passado ou a magnitude da nossa perda. Em vez disso, fixemos os nossos olhos naquele que mantém todas as coisas unidas, aquele que faz todas as coisas novas. Confiemos no seu poder para redimir e restaurar, sabendo que nenhuma situação está perdida demais, nenhum sonho está quebrado demais, nenhum tempo está perdido demais nas suas mãos. Se tornar uma obra-prima, e talvez esse seja o maior milagre de todos. Sonhos desfeitos muitas vezes parecem o capítulo final de uma história que ansiávamos escrever nós mesmos. Eles vêm com um profundo senso de perda, um vazio doloroso onde a esperança e a aspiração antes residiam. Mas e se eu lhe dissesse que sonhos desfeitos não são o fim? E se eles forem, na verdade, uma porta, um portal, nos levando a algo muito maior do que poderíamos ter imaginado? Este é o paradoxo do propósito de Deus. O que parece devastação pode ser a base para um novo e melhor começo. Quando um sonho é despedaçado, é natural lamentar depois de todos os nossos sonhos, pois muitas vezes representam os mais profundos desejos dos nossos corações. As visões que temos de uma vida cheia de propósito e alegria, mas enquanto estamos sentados em meio aos pedaços, é vital lembrar que Deus nunca é surpreendido pelo que percebemos como fracasso ou perda. Ele não fica ocioso lamentando conosco à distância. Em vez disso, Ele está ativamente a trabalhar, transformando a nossa fragilidade em algo belo. Ele pega nos próprios fragmentos das nossas esperanças frustradas e usa-os para construir algo mais significativo, algo eterno. Considerem José no livro de Gênesis. Quando jovem, José sonhava com a grandeza. As visões dadas a ele por Deus previram um futuro onde ele ascenderia a uma posição de destaque, liderança. Mas antes que esse sonho se concretizasse, a vida de José foi marcada por traição, escravidão e prisão. Para um estranho, teria parecido que os sonhos de José estavam irreparavelmente quebrados.
Mas em meio ao seu sofrimento, Deus estava tecendo uma história muito maior do que José podia compreender. Cada provação, cada decepção era um passo ao longo do caminho para o propósito de Deus. Quando José finalmente se tornou um líder no Egito, salvando inúmeras vidas durante uma fome, ele pôde olhar para trás e ver que os seus sonhos desfeitos tinham sido a porta de entrada para algo muito maior. Este padrão não é exclusivo de José. É um tema recorrente nas Escrituras. Deus frequentemente permite a quebra dos nossos sonhos para nos redirecionar para o seu maior propósito. O apóstolo Paulo, por exemplo, provavelmente imaginou uma vida de prestígio e influência dentro do estabelecimento religioso judaico. Mas Deus tinha um plano diferente. Na estrada para Damasco, as antigas ambições de Paulo foram destruídas. E em seu lugar, Deus plantou um novo sonho. Uma missão para espalhar o evangelho aos gentios. Os sonhos desfeitos de Paulo se tornaram a base para uma vida de dedicação incomparável. Impacto que continua a ressoar através dos tempos. O que estas histórias nos ensinam é que os nossos sonhos, por mais preciosos que possam ser, são frequentemente pequenos demais. Nós imaginamos vidas de conforto, sucesso e felicidade. Mas Deus idealiza algo muito maior. Os sonhos dele para nós não são limitados pelas limitações deste mundo em que estão enraizados nos seus propósitos eternos, designados para o glorificar e nos aproximar do seu coração. Quando os nossos sonhos são destruídos, não é porque Deus se deleita na nossa dor, mas sim porque Ele sabe que aquilo a que nos estamos a agarrar é menos do que aquilo que Ele tem planeado para nós. Sonhos desfeitos também servem outro propósito vital que eles eliminam: nossas ilusões de controle. Enquanto nós nos apegarmos à crença de que somos os arquitetos do nosso próprio destino, nós vamos lutar para nos render à vontade de Deus. É só quando nossos planos falham, quando nossa força se esgota, que nós realmente aprendemos a depender dele. Nesse sentido, sonhos desfeitos são um presente. Mesmo que doloroso, eles nos forçam a confrontar nossas limitações e nos convidam a colocar nossa confiança naquele que é ilimitado. No livro de Jeremias, Deus fala a um povo que experimentou uma profunda perda. Eles foram exilados de sua terra natal, seus sonhos de prosperidade e segurança desfeitos, mas em meio ao seu desespero, Deus lhes dá uma promessa: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperá-los e não de prejudicá-los, planos de lhes dar um futuro e uma esperança. Essas palavras nos lembram que o propósito de Deus é sempre redentor. Mesmo quando não podemos vê-lo, está trabalhando para trazer um futuro que é cheio de esperança para aqueles de nós que estão navegando pelas consequências de sonhos desfeitos. A jornada em direção ao maior propósito de Deus frequentemente começa com um único passo difícil: entrega.
Entrega não é sobre desistir. É sobre entregar-se. É sobre libertando-nos do que pensávamos que as nossas vidas deveriam ser e confiando o nosso futuro àquele que sabe o que ele pode ser. Este ato de rendição é um ato de fé, uma declaração de que acreditamos que os planos de Deus são melhores que os nossos, mesmo quando ainda não os conseguimos ver. Ao render-nos, também abrimos espaço para que Deus revele sua nova visão para as nossas vidas. Essa revelação frequentemente não vem em um flash ofuscante de clareza, mas em pequenos momentos silenciosos. Pode ser um despertar em nossos corações, uma sensação de paz em meio à incerteza, ou uma porta que inesperadamente se abre enquanto buscamos a Deus. Através da oração, das Escrituras e da comunidade, Ele começa a iluminar o caminho a seguir. E embora o novo sonho que Ele nos dá possa parecer diferente do que tínhamos imaginado, ele sempre será marcado por sua bondade e amor. Outro aspecto importante de navegar por sonhos desfeitos é abraçar o processo de cura. A restauração raramente é instantânea. É uma jornada que requer tempo e paciência. E a graça ao longo do caminho. Deus frequentemente usa nossas experiências de perda para nos moldar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. Através da nossa dor, aprendemos compaixão pelos outros. Através da nossa espera, aprofundamos a nossa fé. Essas qualidades não são meros subprodutos do processo. Elas são parte integrante do novo propósito que Deus está revelando em nossas vidas. Também vale ressaltar que Deus não desperdiça nossos sonhos desfeitos, mesmo quando parece que o tempo, o esforço e o amor que investimos neles foram em vão. Deus usa essas experiências para nos preparar para o que está por vir. As habilidades que desenvolvemos, as lições que aprendemos e o caráter que formamos não se perdem. Estão entretecidos na trama do plano maior de Deus, nos equipando para o novo chamado que Ele colocou em nossas vidas. Em última análise, a história de sonhos desfeitos é uma história de redenção. É uma história que ecoa o próprio Evangelho. A maior narrativa de restauração de sempre contada. Na cruz, Jesus carregou o peso da fragilidade da humanidade. Seus discípulos, que haviam sonhado com um reino restaurado, foram deixados em desespero ao verem suas esperanças morrerem com ele. E no dia seguinte aqueles sonhos desfeitos foram transformados na maior vitória que o mundo já conheceu através da ressurreição. Deus demonstrou que Ele não é limitado pela morte, pecado ou fracasso. Ele é o Deus de novos começos. O Deus que transforma luto em alegria e cinzas em beleza. Ao refletirmos sobre nossos próprios os sonhos nos permitem ter conforto no conhecimento de que eles não são o fim da nossa história, eles são o início de um novo capítulo, que é escrito pelo próprio autor da vida. Em suas mãos, nossos desapontamentos se tornam
oportunidades, nossas perdas se tornam ganhos. E nossa fragilidade se torna uma tela para sua glória. Vamos confiar no seu propósito. Renda-se à sua vontade e abrace-os novos sonhos que Ele coloca diante de nós, sabendo que eles são parte de um plano que é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós poderíamos imaginar. Confiar na obra restauradora de Deus não é meramente um ato de otimismo. É uma escolha deliberada enraizada na fé. É a garantia de que o Deus que criou os céus e a terra, que trouxe à luz a escuridão e que ressuscitou Cristo dentre os mortos, está ativamente trabalhando em sua vida. Essa confiança traz esperança, cura e uma visão renovada, transformando os fragmentos quebrados de nossa vidas em algo bonito e esperança eterna é muitas vezes o primeiro presente de confiar no poder restaurador de Deus quando a vida parece despedaçada e os sonhos parecem irremediavelmente perdidos. A esperança pode parecer elusiva, mas a esperança em Deus não é como a esperança fugaz que depositamos nas coisas mundanas. É uma âncora firme e constante, fundamentado no conhecimento do seu caráter. Deus é fiel. Ele é imutável, suas promessas permanecem. As Escrituras são ricas em lembretes desta verdade. Quando colocamos nossa esperança nele, não estamos esperando em circunstâncias ou resultados. Estamos esperando naquele que mantém todas as coisas unidas. Este tipo de esperança não nega a realidade da dor ou da perda. Ela reconhece a profundidade das nossas lutas, enquanto nos aponta para a maior realidade da soberania e do amor de Deus. Ela nos lembra que nenhuma situação está além da sua redenção. Nos Salmos, lemos sobre um Deus que transforma o luto em dança, que substitui o desespero pela alegria. Isto não é uma hipérbole poética. É o testemunho de inúmeras vidas transformadas pelo seu trabalho restaurador. Confiar em Deus permite que nos agarremos a esta esperança, mesmo nas estações mais sombrias, sabendo que Ele está a tecer uma história de redenção que finalmente o glorificará e nos trará mais perto do coração dele, à medida que a esperança se enraiza em nossos corações. Ela cria espaço para cura. A cura é um processo, muitas vezes lento e delicado. Requer que nós confrontemos a dor que vivenciamos, que reconheçamos nossas perdas e que liberemos nosso controle sobre o passado. Isso pode ser uma jornada profundamente desconfortável, mas é também profundamente libertador. Confiar em Deus significa acreditar que Ele está conosco no processo, que Ele é o grande médico que cura os de coração partido e sara as nossas feridas. O trabalho de cura de Deus é holístico. Ele aborda não só a nossa dor física ou emocional, mas também as feridas de o nosso espírito. Ele restaura o nosso senso de valor, lembrando-nos que somos seus filhos amados, criados à sua imagem e redimidos pela sua graça.
Ele cura as mentiras que temos acreditado sobre nós mesmos. Mentiras que nos dizem que somos indignos, incapazes de ser amados ou irreparáveis. E as substitui pela sua verdade. Em sua presença, nós encontre a segurança e a proteção para se libertar da amargura, da raiva e do arrependimento, permitindo que a paz dele preencha o vazio. Este processo de cura também abre os nossos olhos para uma visão renovada. Quando confiamos no poder restaurador de Deus, começamos a ver as nossas vidas através da perspectiva dele. O que antes parecia uma perda insuperável agora se torna uma oportunidade de crescimento e transformação. Os sonhos que pensávamos estar perdidos são substituídos por novos sonhos que se alinham com o propósito dele. Chegamos a entender que a nossa história faz parte de uma narrativa muito maior. Uma que é, em última análise, sobre a glória dele e o seu reino. Uma visão renovada não é limitada às nossas circunstâncias pessoais. Ela se estende à forma como vemos o mundo e o nosso papel nele. Confiar na obra restauradora de Deus transforma nossas prioridades e paixões. Começamos a ver as necessidades dos outros com maior clareza e compaixão. Nossas experiências de quebrantamento e cura equipe-nos para ministrar àqueles que estão passando por lutas semelhantes. O consolo que recebemos de Deus torna-se uma fonte de consolo para outros. Desta forma, a nossa restauração torna-se um testemunho da sua bondade, um farol de esperança para aqueles que ainda estão à procura dele. Esta visão renovada também aprofunda a nossa compreensão do tempo de Deus, confiando em sua obra restauradora. Confiar significa aceitar que o tempo dele é perfeito, mesmo quando não se alinha com as nossas expectativas. Vivemos num mundo que valoriza a imediatidade, onde esperar é muitas vezes visto como uma perda de tempo. Mas Deus opera em um cronograma diferente, um que é moldado por sua perspectiva eterna. Ele nunca está com pressa, mas está sempre na hora certa. Seus atrasos não são negações. Eles são oportunidades para nós crescermos em fé e paciência, para preparar nossos corações para a plenitude de suas bênçãos. Enquanto aprendemos a confiar no tempo de Deus, nós também aprender a descansar na presença dele, confiando no trabalho restaurador dele. Não é sobre se esforçar ou performar. É sobre permanecer, é sobre permanecer conectado à videira, como Jesus descreve no Evangelho de João. Quando permanecemos nele, damos frutos não por causa dos nossos esforços, mas por causa da vida dele fluindo através. Nos traz uma sensação de paz e contentamento que transcende as nossas circunstâncias, permitindo-nos dizer como o apóstolo Paulo: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Um dos aspectos mais profundos de confiar na obra restauradora de Deus é a percepção de que Ele não está não apenas restaurando o que foi perdido,
mas também nos dando algo melhor. A restauração de Deus é sempre marcada por abundância. A história de Jó é um poderoso exemplo disso. Depois de experimentar uma perda inimaginável, a vida de Jó foi restaurada por Deus não meramente ao seu estado anterior, mas a um lugar de maior bênção. Este princípio ecoa por toda a Escritura. Deus não apenas devolve o que foi tirado, Ele multiplica, excedendo nossas expectativas de maneiras que nunca poderíamos antecipar. Esta abundância nem sempre é material. Muitas vezes é espiritual. Deus restaura nossa alegria, nossa paz, nossos relacionamentos e nosso senso de propósito. Ele aprofunda nossa intimidade com Ele, dando-nos uma maior consciência da sua presença e uma maior apreciação pela sua graça. Ele pega as cinzas das nossas vidas e cria beleza a partir delas. Uma beleza que reflete a sua glória e aponta outros para Ele. Em última análise, confiar na obra restauradora de Deus é sobre a rendição, é sobre libertar a nossa necessidade de controlar, de consertar, de entender e, em vez disso, colocar as nossas vidas nas mãos dele. É sobre reconhecer que Ele é o oleiro e nós somos o barro, permitindo que Ele nos molde em vasos que carregam o seu amor e verdade para um mundo despedaçado. Essa rendição não é um ato de fraqueza. É um ato de coragem. É uma declaração de que acreditamos na bondade, fidelidade do nosso Criador. Mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Ao confiarmos na restauração de Deus, descobrimos que a nossa fé é fortalecida. Cada passo da jornada se torna um testemunho da sua fidelidade, uma lembrança de que Ele é verdadeiro. A sua palavra, essa fé nos permite seguir em frente com confiança, sabendo que o Deus que começou uma boa obra em nós vai levá-la à conclusão. Ela nos capacita a viver com esperança, a abraçar a cura e a perseguir a visão que Ele colocou diante de nós. No final, a história da restauração é a história do Evangelho. É a história de um Deus que tomou a fragilidade da humanidade e a redimiu através da cruz. É a história de um Salvador que derrotou a morte e ressuscitou, oferecendo-nos nova vida e esperança eterna. É a história de um pai que continua a restaurar seus filhos, atraindo-nos para um relacionamento mais profundo com Ele, nos convidando a participar do seu reino. Trabalhar confiando neste Deus traz esperança, cura e uma visão renovada, não apenas para